Era uma vez uma floresta muito bonita. Nessa floresta viviam muitos pássaros, tinham muitas árvores, muitas plantas, muitos animais. E todos viviam muito felizes. Nessa floresta também vivia uma casa que era muito alegre. De lá sempre tinha música, barulho de pessoas conversando. E aí nessa casa morava uma família de porquinhos. Morava 3 porquinhos, a mamãe e o papai. Essas crianças eram muito divertidas e eles brincavam, os 3 eram muito parecidos. Era o Cícero, o Heitor e o Prático. Prático era o mais velho, Cícero era o mais novo, o Heitor era o filho do meio. Os 3 eram muito bonzinhos, eram bons filhos, ajudavam a mamãe a fazer o serviço de casa, arrumava os brinquedos quando eles brincavam, comia toda a comidinha, tanto que eles foram crescendo gordinhos e muito espertos. O Cícero gostava muito de dançar. Cícero vivia o dia inteiro dançando, olhava pro Cícero, ele tava lá dançando o tempo todo. Às vezes nem tinha música, ele cantava e dançava. O Heitor era músico, ele gostava também de música, só que ele tocava e cantava. O Heitor tocava muitos instrumentos, ele gostava de tocar gaita, ele gostava de tocar um violão que o pai dele deu para ele pegava umas coisas, juntava e falava que era a bateria dele, ele ficava ali, na bateria o dia inteiro, batendo, fazendo barulho. Mamãe ficava louca com aquele barulho, mas o menino sabia realmente tocar. E o prático era mais estudioso, o prático ficava lendo, fazia contas. Quando a mãe dele tinha dúvida de alguma conta, perguntava pro prático, o prático sabia. Quando a mamãe dele tinha dúvida de como escrevia alguma palavra, perguntava pro prático, o prático sabia. E assim eles foram crescendo, e assim todos os anos eles comemoravam o aniversário. Um dia a mamãe olhou e falou assim: gente, vocês cresceram demais, vocês não cabem mais nessa casa. Olha só, a nossa casa tá pequena. Seu pai é um leitão, eu sou uma leitoa e vocês 3 estão muito grandes e gordinhas. Já tá na hora de vocês procurar resolver a vida de vocês. Vocês vão achar um lugar para vocês construir uma casinha. E até, quem sabe, vocês não arrumam uma namorada e casa e constrói a família de vocês. Vocês que sabem. Os porquinhos se olharam, ficaram assustados e falavam: meu Deus, a gente vai ter que ir embora de casa. Como que a gente vai conseguir sobreviver sem a mamãe? O prático, que era muito mais assim, né, sábio, falava assim: muito tranquilo pra gente fazer isso. Nós vamos conseguir sim. Vamos construir as nossas casas e vamos deixar a mamãe descansar um pouco. Afinal de contas, ela já trabalhou muito por nós e o papai também. E assim eles saíram pela floresta procurando um lugar onde eles pudessem construir a casinha deles. E eles acharam um lugar bem bonito, cada um num canto. Tinha uma área verde bem grande, afinal era uma floresta, tinha árvores, tinham riozinhos. E aí eles deram um espaço e foram construindo a casinha deles, mas não muito longe, porque eles se gostavam muito e queriam morar mais perto. E aí, afinal de contas, a família tem que estar sempre perto um do outro, sempre unidos. E aí, eles pegaram e construíram a casinha, começaram a pensar em como que eles iam construir essas casinhas. O prático foi falando para os irmãos: vocês precisam construir casas fortes, porque afinal de contas, além dos problemas de chuva, ventania, ainda tem os bichos da floresta e todo mundo fala do lobo mau. Cícero falou: ai, até parece lobo mau. Não existe lobo mau, nunca vi um. Aí os outros animais que estavam ouvindo a conversa falaram assim: ah, tem sim. O macaco falou: tem sim, tem lobo mau sim. Eu já cansei de ver o lobo mau passando por aqui. Ele vem quando ele tá com fome. E outra coisa, o lobo mau gosta de comer cabritinhos e leitões, porquinhos. Então fiquem espertos. Eles pensaram, falaram assim: então o Cícero falou: eu vou construir minha casa de palha porque é segura, é forte e aí é rápida de construir. Eu preciso dançar, eu preciso ensaiar, afinal de contas vai ter minha apresentação, eu preciso ensaiar. Prático falou: Cícero, presta atenção, tem que construir uma casa forte porque vai que o lobo aparece.
E o prático disse, o Cícero disse, não, minha casa vai ser forte, pode ficar sossegado. E aí, lá foi o Cícero buscar mato para poder construir a casa dele. Aí procurou palha, amarrou cordas e fez lá uma casinha do jeito que ele achou que era bom. Mas ficou tão bonitinha a casa dele. Era lindinha a casa, tinha um monte de florzinhas assim nas janelas e era muito bonitinha. Atrás, ele até colocou uma horta. Falou, ai, quando eu quiser comer alguma coisa, eu venho aqui na horta e como. Vou colocar bastante repolho, que eu gosto de repolho. Tudo bem, né? O prático olhou e falou assim, ah, já que você quer, vou ficar insistindo, né? Tudo bem. O Heitor falou assim: bom, o Cícero precisa dançar e eu preciso tocar para o Cícero dançar. Como que ele vai dançar sem música? Então eu também vou construir a minha casa, mas só que eu quero um pouquinho mais forte que a do Cícero, porque eu achei aquela casa muito fraca. Tudo bem. O Heitor foi, juntou um monte de madeira, prego, e aí ele construiu uma casa muito bonitinha também. Pintou de branquinha a casa dele. Era muito bonitinha a casa. Ele até colocou um lago assim no fundo da casa, represou água para poder fazer um lago, para poder criar peixes, que ele falou, eu gosto de comer um peixinho de vez em quando. Vou colocar um tanque de peixinhos aqui. E aí, ele fez um jardim, ele fez uma horta e a casa dele ficou, ó, um pitelzinho muito bonitinha. Aí, o prático olhou e falou assim, olha, Heitor, sua casa realmente ficou muito bonita, mas ela não é forte. Se o lobo chegar, ele vai conseguir derrubar. O Heitor falou assim, prático, você é muito sistemático, não pode ser assim. A gente não pode ter medo de tudo, tem que acreditar. A minha casa tá boa, olha que casa boa, casa forte. E ele bateu na madeira e falou assim: minha casa é muito forte. O prático olhou e falou assim: tá bom, né? Já que você acha. E o prático seguiu construindo a casinha dele. O prático, que era mais esperto, falou assim: eu vou construir a minha casa com tijolos, com cimento, com bastante pedras, vou colocar telha, vou fazer uma casa bem segura e eu vou fazer quartos a mais na minha casa, porque eu tenho certeza que aqueles dois vão se dar mal e vão vir morar comigo. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho onde abrigá-los. Ok. O prático foi lá e construiu uma casa bem bonita, de tijolos bem forte, usou um cimento bem bom, um tijolo bem bom e fez uma casa dele muito bonita. Fez a lareira, colocou chaminé, uma casa muito bonita. Também tinha jardim, também tinha um lago, também tinha horta. E ele, como era bem mais sabido assim, colocou bastante coisa na horta dele, uma variedade de legumes, de frutas, de verduras. E aí, lá foram os porquinhos felizes. Fizeram uma grande festa para comemorar, chamaram todos os animais da floresta. A festa correu a noite inteira. E aí, o Heitor tocava e todo mundo dançava, todo mundo cantava. E adivinha qual música que eles cantavam? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. E assim eles seguiram. A festa terminou, todo mundo foi dormir, cada um para sua casa. À noite, escutou-se um barulho na floresta. Os pássaros ficaram muito alvoroçados, voavam para lá, voavam para cá, tanto barulho naquela floresta. Heitor ficou pensando, ai meu Deus, o que será que é isso? Eu tô dormindo sem minha mãe, eu tô com tanta saudade dela. O prático falou, aí ficou mais seguro, né? Porque da casa do prático quase não dava para ouvir nada, porque a casa dele era de tijolos, então não fazia muitos barulhos. O Cícero ficou com medo. Cícero teve medo, porque o vento soprava e a casa dele até barulho fazia. E ele ficou um pouquinho de medo, mas ele ficou lá dentro tranquilo, né? Falou: ah, tudo bem, vai dar tudo certo. O lobo mau não vai conseguir entrar aqui, se for ele. E da floresta escutava-se um barulho assim, ó. Au! Au! Era o lobo mau. O lobo estava com tanta fome, fazia tanto tempo que ele não comia e ele estava lá roncando, a barriga dele roncando e ele com muita fome. Ele falou assim: ai, vou ter que comer um porquinho, nem queria, mas eu vou ter que comer porque eu tô com muita fome. E eu fiquei sabendo que os porquinhos construíram a casa deles aqui. Eu vou dar uma procurada.
E lá foi o lobo na floresta procurar a casa dos 3 porquinhos. O lobo encontrou uma casa, ele falou assim, essa casa aqui deve ter gente morando lá dentro, porque tem uma luzinha acesa. Aí o lobo pegou e bateu na porta. Cícero ficou alvoroçado. Meu Deus, quem será? Não tem ninguém em casa, o Cícero falou. O lobo mal falou assim, tem sim. Abra essa porta. Eu tô com fome. Abra a porta. Se você não abrir, eu vou assoprar, assoprar e essa casa eu vou derrubar. O Cícero falou, você não vai conseguir. Eu fiz a minha casa com palhas muito fortes. Eu amarrei bem. Você não vai conseguir. O lobo mal ficou bravo, estufou o peito e assoprou. E a casa do Cícero foi pelos ares. Teto voou para um lado, as paredes para o outro, e o Cícero correu, desesperado. Não deu tempo de pegar nada, ele só correu. Foi para casa do Heitor, bateu na porta. Heitor, por favor, abre a porta para eu entrar, o lobo mal tá atrás de mim. O Heitor abriu a porta, colocou ele para dentro. Eles colocaram uma mesa na frente da porta para o lobo mal não conseguir entrar. E o lobo continuou andando pela floresta, nervoso, porque ele falou assim, agora eu tô com muito mais fome, agora eu como 2 leitões de tanta fome que eu tô. E saiu andando pela floresta. E ele achou a casinha de madeira, tudo apagado, porque os porquinhos apagaram as luzes e fingiram que realmente não tinha ninguém em casa. O lobo falou assim, se não tiver ninguém em casa, eu entro e como que tiver na despensa. Aí já mata um pouquinho da minha fome. E o lobo foi lá para verificar se tinha alguém em casa e ó, bateu na porta. Os porquinhos ficaram lá dentro tremendo, mas ficaram quietinhos. Aí o Cícero não aguentou e fez, ai, que medo que eu tô, Heitor. E o lobo escutou lá de fora e falou, abram a porta. Eu tô com muita fome, abram a porta que eu preciso comer. Os porquinhos falaram assim, vai embora, seu lobo. A minha casa é muito forte, eu construí uma casa muito forte, com madeira forte, com pregos bem grandes, você não vai conseguir derrubar. O lobo falou, eu vou assoprar e essa casa eu vou derrubar. E então o lobo encheu o pulmão de ar e assoprou. E a casa de madeira também foi pelos ares. Porta para um lado, janela para o outro, e aí tudo caiu no chão e os porquinhos ficaram desesperados. O macaco estava em cima da árvore olhando, o macaco ficava coando as unhas de medo, os passarinhos com muito medo do que ia acontecer, e ó, os 2 porquinhos correram para a casa do Prático. Chegaram na casa do Prático, bateram na porta, o Prático abriu, botou eles para dentro, falou para eles, eu não disse para vocês como seria, mas vocês com preguiça e querendo ir brincar, fizeram uma casa fraca. Agora, ó, pode entrar, né? Eu fiz uma casa forte aqui, você pode ter certeza que o lobo mal não vai entrar. Eles entraram, ficaram quietinhos, porque sabiam que estavam errados, e ficaram quietinhos lá dentro. Então, o lobo, bravo, porque ele não tinha comido nada, ele estava nervoso. Quando o lobo estava com fome, ele ficava tão bravo, ele ficava tão nervoso. Aí ele saiu andando pela floresta, eu tô com muita fome, eu vou comer agora 3 porquinhos, eles vão ver, eu vou comer, eu vou fazer um leitão à pururuca, eu vou fazer vou fazer um leitão no forno e vou fazer uma feijoada e eu vou comer tudo. Aí o lobo chegou na casa do Prático, uma casa muito forte. Ele olhou e falou, nossa, essa casa aqui é realmente muito forte. E aí ele falou assim, mas eu vou conseguir derrubar, porque eu sou o lobo, eu assopro e tudo vai pelos ares. Aí o lobo chegou e bateu na porta. O Prático falou assim, você não vai conseguir entrar, lobo, pode ir embora, aqui você vai perder seu tempo, vai acabar com seus pulmões, você não vai conseguir entrar aqui, porque minha casa é forte, eu fiz uma casa forte, aqui você não vai conseguir entrar. E aí o lobo falou assim, até parece, eu sou forte, eu vou conseguir sim. O lobo encheu o pulmão de ar, assoprou, e a casa nem se mexeu. Ele assoprou de novo, e a casa, ó, nem aconteceu nada, a casa ficou intacta.
Os porquinhos lá dentro ficaram felizes, né? Nossa, ainda bem, né, que você construiu essa casa, Prático. Senão estávamos todos agora arruinados. O Prático falou assim: não, eu construí uma casa forte, vocês podem ter certeza que aqui vocês estão seguros. O lobo mal lá fora ficou pensando: como que eu vou entrar nessa casa? Aí dentro tem 3 porquinhos e fora que a casa é boa, deve ter bem muito mais comida. Aí o lobo olhou para cima e falou assim: tem uma chaminé. E o Prático tinha construído realmente uma chaminé, porque ele fez uma lareira para quando tivesse frio ele acendia a lareira e todo mundo ficava aquecido. Aí ele pegou e fez a chaminé. E o lobo olhou de fora e falou assim: é por aqui que eu vou entrar. O lobo começou a escalar as paredes. Pela janela, o Prático viu. O Prático falou assim: vamos fazer o seguinte: a gente tem uma água lá no fogo, tá bem quente. Eu vou colocar ela aqui debaixo da lareira, dentro de um balde. O lobo não vai perceber, porque não vai sair fumaça. Ele pegou e colocou água bem quente debaixo da lareira. Quando o lobo conseguiu subir, escalar a lareira, a chaminé e pular na lareira, ele se queimou o rabo dele, ele deu um grito, e aí ele saiu voando pela chaminé e foi embora pela floresta. Correu, de tão quente que ele tava, assim, de tanto que queimou ele, ele saiu correndo e depois nunca mais ouviu falar, ninguém ouviu falar do lobo mau. Na floresta todo mundo ficou feliz e todos viveram felizes para sempre. E pirlilim, pirlilim, essa história chegou ao fim. Beijos!